Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Danilo. Nós vamos para mais uma aula na modalidade online. Matéria de hoje, Direito do Trabalho 2. Aula destinada principalmente aos alunos do terceiro ano A noturno da AEMS. Mas, como eu sempre menciono, você que não é aluno do terceiro ano A, mas que está assistindo essa aula, seja muito bem-vindo. É sempre um prazer tê-lo aqui comigo. Tranquilo? Pessoal, a aula de hoje nós falaremos sobre dois itens. Primeiro, 13º salário. Segundo, fundo de garantia por tempo de serviço. Então nós vamos dividir a nossa aula em dois blocos, talvez três, né? Primeiro bloco falando de 13º, segundo bloco e talvez o terceiro, se for necessário, falando do fundo de garantia por tempo de serviço. Tranquilo? Já adianto de antemão que, como eu não tenho uma lousa aqui, onde eu estou gravando agora, eu fiz alguns exemplos em folha de papel aqui para ficar mais fácil a compreensão de vocês. Tudo bem? Bom, vamos lá. 13º salário. O que nós temos sobre 13º salário? Primeira coisa, o 13º salário, ele é garantido constitucionalmente, lá no artigo 7º da Constituição, tá? E ele tem uma lei específica que menciona a respeito dele, que é a Lei 4.090 de 1962, tá? É uma lei que, embora um pouco antiga, ela ainda está vigente no nosso ordenamento jurídico. Tranquilo? Então, para nós entendermos a questão do 13º salário, seria interessante nós analisarmos esta Lei 4.090, artigo por artigo, inciso por inciso, até porque ela é uma lei pequena, ela tem aí 4 artigos, e destes 4 artigos, um artigo só fala a respeito de quando ela entra em vigor. Então, praticamente, ela tem 3 artigos que trazem coisas substanciais do 13º salário. Beleza? Bom, a Lei 4.090 de 62, ela dispõe lá no artigo 1º o seguinte: no mês de dezembro de cada ano, a todo empregado será paga pelo empregador uma gratificação salarial, independentemente da remuneração a que fizer jus. Ou seja, ele garante essa gratificação salarial, independente do salário que ele já receberia no mês. Valendo lembrar, pessoal, que muitas das vezes, ao invés de ver 13º, nós podemos nos deparar em concursos, em provas, falando da gratificação natalina, é a mesma coisa, tá? É o 13º salário da mesma maneira, tudo bem? É importante a gente mencionar o seguinte: o parágrafo 1º fala assim: a gratificação corresponderá a 1/12 da remuneração devida em dezembro por mês de serviço no ano correspondente. Então, notem, 1/12 da remuneração devida em dezembro, ou seja, o 13º será calculado com base no seu salário de dezembro, tudo bem? 1/12. Só, é claro que a gente não é da matemática, né? Mas, visando facilitar para vocês, eu trouxe aqui alguns exemplos. E o primeiro exemplo que eu quero deixar claro é que o 13º, ele é diferente do cálculo de férias, tá? Como assim, Danilo? O primeiro exemplo que eu tenho aqui, eu fiz de uma forma maior aqui, vou dobrar de uma forma que vocês possam ver o exemplo, né? O primeiro exemplo que eu tenho aqui é o seguinte, ó. Vamos lá. Vamos pegar o empregado que é admitido com a data de hoje, 30 de março de 2020, tá? As férias dele seria calculada como, pessoal? As férias seriam calculadas um ano após, ou seja, ele teria direito das férias dele a partir de 30 de março de 2021, ou seja, um ano após o seu início de labor. E esse mesmo funcionário que for contratado hoje, 30 de março de 2020, como ficaria o cálculo do 13º dele? O 13º dele seria o seguinte: seria calculado de
30 de março de 2020, quando ele entrou, a 31 de dezembro de 2020, ou seja, 9/12. Por que 9/12, pessoal? Março para abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 9 meses, ou seja, a cada 30 dias, 1/12. A cada um mês de labor, direito de 1/12 de 13º. Tranquilo? Beleza? Bom, feito isso, a gente passa a analisar sobre o artigo 2º. O artigo 2º fala o seguinte, olha que interessante. Parágrafo 2º do artigo 1º. A fração igual ou superior a 15 dias de trabalho será havida como mês integral para os efeitos do parágrafo anterior. Ou seja, se o empregado trabalhou no mês mais do que 15 dias, este 1/12 já vai contar. Então, eu trouxe mais um exemplo aqui para vocês, para facilitar, que seria esse primeiro exemplo aqui. Ó. O primeiro exemplo fala o seguinte, ó, 15 ou mais dias no mesmo mês equivale a 1/12. E aí, tirando a data de hoje, como calcularia hoje? Vamos imaginar o seguinte, ó, empregado contratado em 15 de março de 2020. Vamos pegar o exemplo do empregado que é contratado dia 15 de março de 2020. Ele teria direito de 10/12. Por que ele teria direito de 10/12? Vamos contar de abril em diante. Abril, maio, junho, julho, agosto. 5. Setembro, outubro, novembro, dezembro. 9 meses. Tranquilo? Mas que dia que ele entrou? 15 de março. De 15 de março até o final do mês, 31 de março, quantos dias ele trabalhou? 17 dias? Porque a gente conta o dia 15 também. Se ele começou dia 15, então nós temos do dia 15 ao dia 25, 10 dias, né? Do dia 15 ao dia 25, 11 dias, mais os 6, 17 dias. Então, soma 1/12 aqueles 9 meses. Ou seja, ele trabalhou mais do que 15 dias no mês, conta um ano completo. Um mês completo, perdão. Tudo bem? O segundo exemplo que eu trago para vocês, exemplo 2, é o empregado contratado em 20 de março. Vamos contar primeiro os meses de abril. A partir de abril, mês cheio. Abril, maio, junho, julho, agosto. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Ok, 9 meses. Mas de 20 de março de 2020 a 31 de março de 2020, nós temos 12 dias. Porque ele trabalhou dia 20, né? Então ele trabalhou 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 12 dias. Trabalhou menos do que 15 dias, então não vai contar. Então notem, por 5 dias de diferença nos exemplos, aqui eu tenho direito de 10/12 e aqui eu tenho direito de 9/12. Beleza? Danilo, mas você está falando tanto dessa questão do 9/12, eu não sei o que isso significa 9/12, o que é esse 9/12? Vamos lá. Eu tenho aqui um ano, equivale a 12 meses, tudo bem? O 13º salário, ele equivale 1/12 por mês de labor, ou seja, cada mês que você trabalhar, você adquire o direito de 1/12. Ou, cada mês, se você começou a trabalhar, né, no mês que você trabalhou, tem mais do que 15 dias, você trabalhou 15 dias ou mais, vai somar um também, tá? E aí eu pego para vocês aqui o exemplo, o reclamante com salário de R$ 1.200, para ficar mais fácil para a gente somar, beleza? Bom, vamos imaginar que ele tenha trabalhado 10 meses de labor durante o ano de, vamos por aí 2020, tá? Vamos imaginar que durante o ano de 2020, embora o ano não acabou ainda, mas ele trabalhou 10 meses, tá? O que significa esses 12avos? Esse 1/12. Se ele trabalhou 10 meses, ele tem direito de 1/12 por mês. Então, ele teria direito de 10/12. Beleza? Ele trabalhou 7 meses. 7/12. Trabalhou 3 meses. 3/12. E assim sucessivamente. E como que seria calculado? Bom, vamos imaginar. A gente pega lá o salário dele.
que é de R$ 1.200. Fazendo uma conta, dividindo por 12 meses, que é sempre por 12, porque a gente conta por um ano, teria como se cada um 12avos valesse R$100. Ele trabalhou 10 meses, multiplico R$100 por 10 meses, ele tem direito de R$1.000 de 13º. Ah, Danilo, mas e se ele trabalhou 7 meses? 1.200, divido sempre por 12, que é o valor de um ano. Essa divisão vai ser sempre dividida por 12. Ah, 1.200 por 12 dá 100. Vezes 7 meses? Então, vezes 7. R$700. Trabalhou 3 meses? R$100 vezes 3. R$300. Tranquilo? Beleza? Bom, continuando ainda a análise desta lei do 13º. O que mais nós temos? O artigo 1º, parágrafo 3º, menciona o seguinte: a gratificação será proporcional, 2 pontos, na extinção dos contratos a prazo entre estes incluídos de safra, ainda que a relação de emprego haja findado antes de dezembro. Ou seja, se eu tenho um contrato de trabalho com prazo determinado, eu sei que o meu contrato de trabalho vai terminar no dia 31 de julho de 2020. Logo, eu vou receber proporcional. Se eu comecei lá em 1º de janeiro, então eu tenho janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho. 7 meses de labor, 7 12avos de 13º. Beleza? Segundo, na cessação da relação de emprego resultante da aposentadoria do trabalhador, ainda que verificada antes de dezembro. Então, eu trouxe um exemplo aqui. O primeiro exemplo que eu trouxe nessa outra folha aqui vamos imaginar um empregado que se aposentou hoje, 30 de março de 2020. Empregado que se aposentou em 30 de março de 2020. Então, ele trabalhou janeiro, fevereiro e março. 3 12avos. Tranquilo? Aí, se ele tivesse aposentado em maio, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Beleza? Tranquilo? Bom, o artigo 2º da Lei 4.090, ele fala o seguinte, que as faltas legais e justificadas ao serviço não serão deduzidas para os fins no parágrafo 1º do artigo 1º desta lei. Ou seja, falta justificada não pode ser descontado o 13º, enfim. Isso daí é tranquilo. E aí o parágrafo 3º, o artigo 3º, ele fala o seguinte: ocorrendo rescisão sem justa causa, que é justamente a que a gente está começando a estudar, né? A gente começou a ver a rescisão sem justa causa, aí da rescisão sem justa causa a gente caiu no aviso prévio, do aviso prévio agora nós estamos no 13º salário, não é isso? Então, ocorrendo rescisão sem justa causa do contrato de trabalho, o empregado receberá a gratificação devida nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 1º desta lei, calculada sobre a remuneração do mês da rescisão. Importante nós mencionarmos isso. Então vamos imaginar o segundo exemplo que nós temos nesta folha aqui. Considerem este primeiro. Eu tenho aqui empregado que teve, quando da sua admissão, um salário de R$ 1.200. Ele começou a trabalhar ganhando R$ 1.200. 2 meses depois, ele passa a ganhar R$ 1.500. Tudo bem? E aí ele é demitido. Bom, a partir do momento que ele é demitido, eu tenho que pagar o 13º proporcional de quantos meses ele trabalhou naquele ano. Então, esta rescisão será calculada em cima de 1.500. Tudo bem? Então, se ele trabalhou, vamos pegar assim, dezembro, tá? Ele vai ser demitido em dezembro. Ele trabalhou de janeiro a outubro ganhando 1.200. Aí ele em novembro começou a ganhar 1.500, em dezembro, quando ele já ganhava 1.500, ele foi demitido. Ele vai receber em cima de R$ 1.500. Ou seja, eu recebo na rescisão o 13º proporcional de acordo com o valor que eu tenho de salário, de remuneração naquela hora que eu estou sendo demitido. Tranquilo, pessoal? A gente volta num próximo bloco e aí o nosso tema passa a ser sobre o FGTS. Beleza? Um abraço e até mais.